O vídeo de hoje é pra gente falar sobre a série do Jon Snow, a única série das derivadas anunciadas que vai se passar depois dos acontecimentos de Game of Thrones, mas é pra gente falar de como essa série pode consertar algumas das lambanças que os produtores fizeram em Game of Thrones. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar de como a série do Jon Snow pode salvar o final de Game of Thrones, pode refazer muita coisa de errado que eles fizeram ali naquele final. E antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e curtirem esse vídeo aqui, por favor. Muita gente que assiste os nossos vídeos ainda não é inscrita no canal, e você se inscrevendo ajuda muito a gente a continuar também entregando cada vez mais conteúdo. Bom, a série do Jon Snow pode ganhar novidades neste final de semana que esse vídeo está sendo gravado, porque está acontecendo a Game of Thrones Convention, né? A primeira convenção focada no público de Game of Thrones. Igual o Star Wars tem a Star Wars Celebration lá, que é uma convenção própria, uma Comic Con própria de Star Wars, a Game of Thrones também tem a sua agora. E a HBO andou postando material do Jon Snow, então acredita-se que vai rolar algum anúncio lá. Mas esse vídeo aqui é pra gente falar de como essa série pode arrumar as coisas. Bom, primeiro, a ideia da série foi a ideia do próprio Kit Harington, o ator que faz o Jon Snow. Ele que chegou com um time de roteiristas, fez ali um argumento e mostrou essa ideia pro George Martin. George Martin gostou da ideia e essa série foi colocada em desenvolvimento. Ela ainda não foi oficialmente aceita pela HBO, mas agora ela está sendo desenvolvida com mais cuidado. Além do argumento inicial, a série vai falar sobre isso, agora eles estão escrevendo os episódios, aí depois eles vão mostrar pra HBO de novo, vão chegar até a gravar um piloto, alguma coisa assim, e aí sim a gente vai saber se a série foi aceita ou não. As séries podem chegar a gravar o primeiro episódio e depois serem recusadas, que é o caso que aconteceu com a série da Longa Noite. A gente falou sobre isso em um outro vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Dito tudo isso, vamos falar agora de como essa série pode arrumar algumas das coisas ruins que aconteceram no final de Game of Thrones. Se você ainda não assistiu o final de Game of Thrones, esse vídeo aqui vai ter spoilers de tudo que rolou por ali. Primeiro, algumas das coisas que não dá pra arrumar em relação a Cersei e o Jaime, né? Eles morreram ali e só seria arrumado se, sei lá, botam na série do Jon Snow ali que tudo era uma visão do Bran de como poderia ter acontecido. Isso não vai rolar, porque isso aqui não é Crepúsculo, né? Não vai acontecer essa parada de, putz, é um sonho, não aconteceu nada disso, vamos resetar tudo. Não, dá pra ajeitar algumas coisas dentro da própria história. Então a Cersei e o Jaime já era, já estragaram ali a morte dela, já fizeram a Arya não matar a Cersei, já cagaram tudo isso aí, certo? Mas pontos cruciais como o Azor Ahai, o Rei da Noite, a Daenerys e o Jon Snow ainda podem sim ser consertados. Primeiro falando da Daenerys, né? A Daenerys ela morre no final da série ali, o Jon Snow mata ela. A série acaba com o Drogon pegando a Daenerys e voando pra longe. Esse voo do Drogon pode levá-lo a Asshai, pode levá-lo a algum lugar onde ele encontre uma sacerdotisa vermelha e essa sacerdotisa consiga reviver a Daenerys. Então a morte da Daenerys já pode ser revertida neste sentido. O Drogon pode ter levado ela também para Valíria, encontrar alguma coisa por ali, e a série poderia até começar a explorar um pouquinho mais de Valíria, mas eu acredito mais na possibilidade dele levá-la para Asshai, achando uma das feiticeiras vermelhas, para ressuscitar a Daenerys, assim como foi feito com o Jon Snow na própria série. O Jon Snow estava morto em Game of Thrones e foi ressuscitado por uma sacerdotisa vermelha, pela Melisandre. Você voltando com a Daenerys já recupera muito das coisas da lenda do príncipe que foi prometido, do Azor Ahai. A gente já falou sobre todas essas lendas também em outro vídeo, depois dê uma olhadinha que tá tudo, todos os vídeos que eu for falando aqui eles estão linkadinhos por aqui. Um dos principais problemas é a morte da Daenerys, você pode voltar com isso. Outro dos problemas são as mortes ali dos dragões da Daenerys, né? O Drogon sobrou, mas o Rhaegal e o Viserion morreram. E isso também dá pra ser revertido não trazendo eles de volta, né? Mas fazendo com que o Drogon tenha colocado ovos. A gente lembra que o Drogon sumiu por um tempo na série e algumas das teorias diziam que ele colocou ovos ali em Valíria, em algum outro lugar, lembrando que os dragões não têm essa parada de ser macho ou fêmea até o momento que eles colocam os ovos. Aí se descobre se é um dragão macho ou fêmea. O dragão também não precisa de outro dragão. Acredita-se, né, que um dragão não precisa de outro dragão para se reproduzir. Então o Drogon poderia sim colocar ovos sozinho. Então essa é outra possibilidade, a gente ter mais dragões na série de novo, com o Drogon colocando 2 ovinhos aí, nascendo 2 dragõezinhos aí, ou um também só, porque pro Rhaegal, né, especificamente, porque o Rhaegal supostamente seria montado pelo Jon Snow e tudo mais. Então aí também é outra coisa que a gente pode consertar. Agora em relação ao Rei da Noite, né, que é a profecia do Azor Ahai, que dizia que acabaria com a Longa Noite, tem a profecia do príncipe que foi prometido, né, que a Rhaenyra até fala em House of the Dragon, do meu sangue nascerá o príncipe que foi prometido e dele será a canção de Gelo e Fogo.
From my blood come the prince that was promised, and his will be the song of ice and fire. Essa pessoa é a pessoa que tem que matar o Rei da Noite. E a Arya não tem nada a ver com o príncipe que foi prometido, certo? A Arya pode ter conexões com outros destes heróis, a gente já falou disso também nos vídeos dos heróis ali, da Era dos Heróis e tudo mais. O príncipe que foi prometido poderia ser a Daenerys, poderia ser o Jon Snow, esses que têm o sangue Targaryen ali mais direto, né? Que vem da linhagem da Rhaenyra de fato. Pô, acabou o Rei da Noite? Mataram o Rei da Noite e acabou? Isso também pode ser revertido, mostrando que havia outro líder, outro Rei da Noite por ali, um Rei da Noite ainda mais perigoso, e que esse Rei da Noite também está montando seu exército. A gente pode lembrar que o exército do Rei da Noite mesmo, no começo de Game of Thrones até o final da série, se passam, sei lá, 7, 8 anos, né? A série de Game of Thrones não é igual House of the Dragon, que tem diversos saltos temporais. Não, Game of Thrones não tinha isso. Era muito linear. Se você começa a série do Jon Snow já falando 8 anos depois, uma nova ameaça começa a surgir no norte além da muralha, você já consegue de novo colocar a Longa Noite aí na parada. Você consegue colocar de fato a Longa Noite na parada. Então você consegue de fato mostrar os reais perigos da Longa Noite, do Rei da Noite e tudo mais. Então já reverteria de novo essa situação de um episódio da Longa Noite. Porque Game of Thrones resolveu a Longa Noite em um episódio. E esse é o evento principal dessa história. É o evento chave dessa história. Não é a Cersei que é a vilã principal da história, é o Rei da Noite. O Rei da Noite que foi completamente deixado de lado, descartado pelos produtores de Game of Thrones, né, o D&D, que a gente nem gosta de falar muito deles aqui, porque eles realmente estavam com pressa para acabar a série e acabaram fazendo temporadas horrorosas no final. Quando não tinha mais os livros do Martin ali, eles acabaram também escanteando o George Martin. Ele até já falou que ele foi escanteado nas 4 últimas temporadas, e nas 2 últimas muito mesmo, tipo, não perguntavam nada pra ele, não mostravam nada pra ele, faziam o que queriam. Então por isso que ele fala muito que essas 2 últimas temporadas não são condizentes com a história que ele quer contar. Então eu acredito que ele, tendo mais controle na série de Jon Snow, ele pode arrumar essas coisas também. Então uma nova ameaça vindo do norte, ou sei lá, o Rei da Noite, lá nas Terras de Sempre Inverno, eles têm algum método pra reviver o Rei da Noite, né? Tipo, ele morreu em Winterfell, ele renasce lá, sabe? Alguma coisa assim. Alguma desculpa bem plausível que a gente passaria um pano, porque a gente quer ver um final digno de Game of Thrones, pra que o Rei da Noite voltasse. E aí você colocando a série do Jon Snow começando 8 ou 10 anos depois do que a gente viu em Game of Thrones, também seria legal, você já pode colocar o Rei da Noite de novo com um grande exército em sua posse. Já pode mostrar a muralha reconstruída, então seria como se resetasse tudo que aconteceu ali, mas fazendo com que as coisas ainda tenham acontecido na história. Então a Daenerys voltaria já tendo sido morta pelo Jon Snow, então ele já tem essa relação mais complicada. O Rei da Noite existiria ainda, já que a série vai se passar principalmente com o Jon Snow nas Terras de Sempre Inverno, ou além da muralha, né, porque ele foi viver lá com os selvagens, pode sim mostrar ele lidando com o novo crescimento dessa ameaça gelada de novo, né? Então, putz, a gente achou que a Longa Noite era aquilo, mas foi fácil demais, aquilo não era a Longa Noite. A Longa Noite vem por aí, e é disso que a gente tem, é com isso que a gente tem que se preocupar agora. Então, sei lá, mostrar o Jon descobrindo isso e descobrindo que a Daenerys está viva, indo atrás da Daenerys, com ela sabendo que ele matou ela e tudo mais, tendo essa dificuldade de relação. Então, tem muita coisa aí pra acontecer. A gente lembra também que a Daenerys acabou a série com um exército ainda muito grande. Ela estava morta, mas os Imaculados tomaram Porto Real, ainda tinha muito Dothraki por ali, então essa força da Daenerys ainda existe, o Drogon ainda tá aí crescendo cada vez mais. If you look outside the walls of your city, you'll find thousands of Northmen who will explain to you why harming Jon Snow is not in your interest. And you will find thousands of Unsullied who believe that it is. Ele com 8 anos é maior do que a Syrax em House of the Dragon, que já tem 30, por exemplo. Então o Drogon, ele tem um crescimento absurdo e ele pode sim chegar ao tamanho do Balerion. Claro que aí, né, demoraria mais uns 30, 40 aninhos, a gente não veria ele deste tamanho, mas ele poderia sim crescer muito mais na série e ser uma ameaça ainda maior para o Rei da Noite. Então esse conflito Rei da Noite com os heróis da Era dos Heróis ressurgindo é algo que a série do Jon Snow pode sim fazer acontecer. Agora, outras coisas que a série pode mostrar que não seria mais consertando erros de Game of Thrones e sim abraçando algumas coisas que acontecem ali, é a relação da Arya especulando, né, e viajando e explorando partes do mundo que a gente ainda não conhece. Então isso poderia até dar origem a um spin-off, então trazer de novo a Maisie Williams para ela fazer a Arya, mostrar as expedições da Arya
e quem sabe fazer uma série só disso, mostrando o desconhecido deste mundo. A gente não conhece todo o globo do mundo de Game of Thrones, então poderia mostrar a Arya descobrindo algumas coisas e até, sei lá, quem sabe ela indo em algum momento pra Valíria e conseguindo descobrir em Valíria o que tem ali depois da perdição que ninguém volta de lá, tá ligado? Então eu acho que o ponto de vista da Arya pra conhecer o novo deste universo de Game of Thrones, pro Martin criar isso direto na série e depois passar pros livros, alguma coisa desse tipo, seria muito, muito interessante. Poderia também mostrar Sotorios, que é um outro continente que a gente não viu ainda nas séries. A gente vê Essos e o Westeros. Sotorios tem muitas criaturas fantásticas lá, tem muita coisa legal pra gente ver e a gente ainda não viu. Além disso, nós temos a Sansa como rainha de Winterfell, né, protetora do norte e tudo mais, então é outra coisa que seria muito interessante de ver. A Sansa é um dos personagens mais importantes do final, mais fortes do final, e aí tudo isso gira em torno, sim, dos Stark. A gente ainda teria Daenerys Targaryen e poderia ainda ter também algo referente ao Tyrion e aquela teoria dele ser um Targaryen, a série voltar a mostrar ele e colocar o foco nisso de novo, né, nele ser ou não um Targaryen, porque foi outra pergunta que as pessoas têm muito que deixou em aberta na série. Então a gente lembra que os produtores realmente não tinham o apego que a gente tem pela obra, eles não estavam nem aí pra obra. Pra eles dois, aqueles dois aí que vocês estão vendo a foto agora, era só negócio, eles não estavam nem aí pra nada e por isso eles fizeram esse desastre horroroso no final. Então, dito isso, eu quero saber de vocês, o que vocês acham que a série do Jon Snow pode consertar? Vocês acham que essas explicações pra Daenerys renascida quando o Drogon leva ela pra algum lugar, o Rei da Noite ressurgindo lá e montando um exército ainda mais perigoso para realmente vermos a ameaça da Longa Noite, o Jon Snow descobrindo tudo isso enquanto ele anda com os selvagens. Eu quero saber se vocês acham que isso tudo é válido para a série do Jon Snow, se vocês acham que isso pode sim realmente trazer uma luz no fim do túnel para aquele final horroroso que a gente viu em Game of Thrones. E quais são as expectativas de vocês para essa série? Comentem aqui embaixo, mandem para os seus amigos que também querem saber um pouquinho mais dessa produção e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.